A paz do Senhor, amados irmãos, que alegria, que bênção poder começar este ano novo de 2024 já meditando sobre as lições bíblicas, as novas lições bíblicas, né? Já temos aqui o tema do nosso primeiro trimestre é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Portanto, novamente nós estamos estudando sobre eclesiologia, a doutrina da igreja. E como vocês sabem, esta lição foi escrita pelo pastor José Gonçalves, da Assembleia de Deus de Água Branca, Piauí. É um grande escritor, é um homem de Deus de fato. E aqui o tema desse primeiro trimestre é sobre a igreja do Senhor Jesus, não é? Nós, como vocês sabem, sempre temos mudado o nosso gráfico, né? Você pode acompanhar também aí a capa. A capa, nós estamos falando sobre o corpo de Cristo, já apresentamos aqui para os irmãos, e a lição de número 1, né? Origem da igreja. A lição de número 1 fala sobre a origem da igreja, e também nós temos aqui o nosso gráfico esboço, né? Um novo gráfico. Sempre vocês sabem, nós estamos fazendo um gráfico novo a cada trimestre e vamos seguir com ele até a última lição desse trimestre, tá bom? Lição de número 1, origem da igreja. Texto áureo diz: Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Verdade prática diz: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Temos 3 pontos, tá bom? 3 pontos bem divididos aí. O povo de Deus na Bíblia e na história, a igreja como criação divina, a igreja como comunidade dos salvos e, como vocês sabem, cada um desses tem seus subpontos. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história cristã, a igreja como ideal de Deus, a igreja como uma realidade concreta, a igreja no Pentecostes. O terceiro ponto é regenerados pelo sangue de Cristo, selados pelo Espírito Santo, o batismo de Cristo e o batismo do Espírito. Muito bem, meus irmãos. A primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês aqui é o seguinte: para você, o que é ser igreja? O que é a igreja? Vamos começar com esta indagação, vamos começar com esta provocação reflexiva, né? Para a gente pensar hoje sobre o que é igreja, já que até a palavra igreja, ela adquiriu outros significados, né, nos dias de hoje. Mas nós devemos aprender o que é o significado bíblico original sobre a igreja para a gente não confundir. Então, a pergunta é: para você, o que é a igreja? Vamos colocar aqui algumas opções que as pessoas pensam. Por exemplo, a igreja é um lindo prédio, uma grande obra arquitetônica, como esta que vocês estão vendo na imagem. Esta que vocês estão vendo na imagem é uma igreja em Roma. E de fato, você olhando, para quem ama a arte, não é? E a arquitetura também é um tipo de arte, não é? Veja que você tem tudo isso feito no papel, né? Há um esboço, há um projeto sendo feito. Então, para você, o que é a igreja? É um lindo prédio, mais ou menos parecido com o Templo de Jerusalém? E isso me faz lembrar que os próprios discípulos, quando estiveram com Jesus, eles perguntaram: Senhor, olha que templo lindo, né? Perguntando a opinião de Jesus a respeito da arquitetura. Claro que Jesus não estava se referindo à arquitetura que era belíssima do Templo de Jerusalém, que foi ampliado por Herodes. Mas ele não deu muita importância para isso. Vocês estão vendo tudo isso? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, não é? Então muitas pessoas acham que a igreja é um lindo prédio, né? É o local, né? Mais ainda, para você, a igreja é um grande amontoado de tijolos? É mais ou menos uma
uma continuidade desse ponto primeiro que nós colocamos aí. Porque para muitas pessoas a igreja é isto, é o prédio, é um amontoado de tijolos, é a massa que une os tijolos. Até existe uma analogia bíblica referente a isto, né? Sendo que lá a Bíblia nos chama de pedras vivas, porque na verdade as construções daquela época eram feitas através também de pedras, né? Elas eram talhadas e colocadas uma em cima da outra para formar as paredes. Nesse sentido, nós somos pedras vivas. Mas o foco aqui é mostrar que igreja não é o prédio, não é? Então é muito importante a gente entender isso. Mas para você, igreja tem a ver com placa denominacional? Igreja tem a ver com CNPJ? Igreja tem a ver com algum tipo de inscrição institucional, que a gente sabe que hoje em dia isso é necessário que se faça. Mas isso é igreja propriamente dita? É uma placa denominacional? Colocamos aqui uma placa fictícia, né? Já que existe muitas desse tipo. Então, Igreja Intergaláctica do Reino de Deus. Não é placa denominacional, não é verdade? Mas muitos acham e muitos apenas valorizam a placa denominacional, não é? Mas olha, igreja tem a ver comigo apenas? Eu sozinho sou de fato a igreja? Eu isolado sou de fato a igreja? Aqui está a questão dos desigrejados, porque eles acham que de fato eles podem ficar isolados da igreja, né? No sentido real da igreja, nós vamos falar sobre isso aqui, e dizer que são igreja. Na verdade, não. Nós colocamos aqui sobre a questão do amontoado de tijolos. Um tijolo sozinho, ele não tem função nenhuma, mas ele, junto com outros, colocado em sequência, grudado ali pela massa, ele tem uma utilidade, porque ele está formando uma parede, mas sozinho, isolado, ele não serve para nada, não é, meus irmãos? Então, eu sozinho não sou igreja, mas muita gente pensa que é assim. Então, baseado nisso que nós colocamos aqui, o que é de fato a igreja? O que é que significa mesmo ser igreja? Eu quero que você nos acompanhe, porque tem coisas aqui que eu queria mostrar para os irmãos sobre o que é de fato ser igreja. Nós colocamos aqui alguns gráficos, tá? Tem bastante gráfico no nosso grupo falando sobre isso. Esse gráfico que vou mostrar para vocês, na verdade aqui é só um recorte, mas tem ele completo, ele inteiro. E eu vou falar sobre ele porque, falando sobre ele, nós estamos falando também sobre o que está dentro da lição, tá bom? Para a gente entender, meus irmãos, o que é a igreja verdadeiramente. Antes de mostrar isso aí também, eu quero mostrar isso aqui para vocês, para que a gente entenda uma coisa. Meus irmãos, existem 3 grupos da profecia dos quais Deus trata, tá bom? Então, existe o grupo da profecia que é sobre Israel, a nação de Deus, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, que Deus trata com Israel. É bom que quando a gente fala tratar, você deve entender tratar no sentido de salvação, tratar no sentido de perdição. Visto que a gente não pode dizer que todos os judeus foram salvos naquela época, são salvos hoje, não é verdade, meus irmãos? Existe sim uma promessa da salvação para o Israel, aquele Israel que está em Cristo. Este está salvo, de fato, segundo a Bíblia, tá? Então Deus trata com Israel em relação às promessas para Israel, vão se cumprir, as profecias voltadas para o povo judeu vai se cumprir, mas Deus trata também com os gentios,
que são todos os povos, todas as nações que não são os judeus. Deus trata com eles, né? Todos os povos. E, novamente, Deus trata para chamá-los para a salvação ou, se eles rejeitarem, condená-los para a perdição eterna, tá bom? Também tem profecias para os povos de maneira geral, especialmente para aqueles que abençoarem Israel, né? A promessa abraâmica, a aliança abraâmica está incluído isso daí. Mas também Deus trata com a igreja, que é o tema principal que nós estamos estudando. Deus trata com a igreja. Meus amados, isso aqui é muito interessante, porque a igreja ela é formada por pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. A igreja ela é formada pelo Israel, inclusive. É muito importante, né, nós entendermos isso, como Deus trata com a igreja, que é o que nós estamos estudando aqui. Dito isto, vamos ver aqui o que é igreja, tá? O nosso comentarista, no primeiro ponto, ele fala sobre o povo de Deus na Bíblia e na história. Então, o que é igreja no Antigo Testamento? Primeiramente, nós temos que reconhecer, e o comentarista fala, o nosso pastor José Gonçalves, que de fato não existia uma igreja no Antigo Testamento, não é? Você tem, por exemplo, a palavra kahal no hebraico, que quer dizer uma reunião, uma convocação para uma assembleia, não é? Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, você tem a palavra eclesia, né? Tentando pronunciar correto, como diz nosso irmão, pastor colaborador do EBD em Ação, pastor Daladier Santos. Eclesia, né? A palavra certa. A palavra eclesia quer dizer aqueles chamados para fora. Por que chamados para fora? Porque essa palavra ela era empregada digamos assim, na política grega, não é? Vocês sabem que os gregos foram praticamente aqueles que criaram a democracia, né? O governo do povo. Olha como tudo tem correlação, né? Então, as pessoas que estavam nas suas casas, dentro das suas residências, eram chamadas para aquelas reuniões públicas, em algum local específico, como se fosse uma assembleia, para poder decidirem sobre assuntos pertinentes ao Estado, pertinente à governabilidade, ao povo de maneira geral. Então, por esse ponto aí, você já entende que o sentido de igreja é uma grande reunião onde o povo também participa, não é? Por isso que, nesse sentido, não está correto, por exemplo, apenas a liderança decidir coisas que o povo também não teve participação nisso, né? Alguns tipos de modelo eclesiástico dessa forma, não é? A Assembleia de Deus é assim. Outras igrejas não. Outras igrejas permitem que seus membros também decidam que é o correto, que é o bíblico. É assim que a Bíblia nos ensina, tá bom? Então, meus irmãos, eclesia tem a ver com esse convocar, esse chamar para fora, né? Quando a gente aplica isso para a Bíblia, para a salvação, para o Evangelho de Jesus, especialmente quando Jesus disse que ia edificar a sua igreja, ele usa a eclesia, a palavra eclesia, porque ele sabia disso que acontecia. Então, o que é que ele está dizendo? Que haveria pessoas chamadas para fora, chamadas, como diz aqui na lição, chamadas do pecado, tiradas do sistema mundano, tiradas do sistema maligno, para convocá-las, para agregá-las, para ajuntá-las em Cristo, que seria o corpo dessa igreja, né? Na verdade, ele seria o organizador deste corpo, porque ele é cabeça. Não existe
ser vivo que não tenha uma ordem de comando que é a cabeça, né? Então, os seres humanos são formados deste jeito, desta constituição. Precisa de uma cabeça para comandar todo o corpo, né? Cristo é a cabeça da igreja. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então, meus amados, o que é a igreja? Comunidade de todos os verdadeiros crentes, em todas as épocas. Ela é composta por todos aqueles que realmente nasceram de novo, inclui os crentes tanto do Antigo quanto do Novo Testamento na dispensação da graça. Louvado seja Deus. Vamos lá. O que é a igreja também? É importante a gente entender sobre a realidade da igreja. No tópico 3, aqui o nosso comentarista traz a reflexão sobre a questão de como a igreja ela iniciou-se na história, né? Se iniciou com Cristo, lançando as bases. Depois nós vamos ver aqui que é no Pentecoste que ela se concretiza, se consolida. E aí tiveram outros que quiseram ser, não é, digamos assim, o pai da igreja, como essa história dos papas serem sucessores de Pedro, o que não tem nenhum respaldo bíblico, não é? Ou seja, isso daí não tem nada na tradição bíblica que mostre isso. Pedro era o líder dos discípulos, mas não se portava como um papa, como o vigaris filidei, né? O vigário representante de Deus na terra, não tem essa conotação na Bíblia, tá bom? Mas, irmãos, esse ponto aqui é importante também. Qual é a realidade da igreja? Nós vamos... Aquelas provocações que fizemos no início já aponta para isso aqui também, mas nós vamos mostrar mais isso aqui também no final, tá? A igreja é visível e invisível. Quando a igreja é invisível? É quando ela se mostra como um organismo, como o corpo de Cristo, como a igreja espiritual de Cristo, tá bom? Isso é lindo porque ela agrega, ela junta, ela reúne pessoas de todo o globo terrestre. Muito importante isso daí, tá? Então ela é invisível do ponto de vista de Deus. Porque, como dizemos aqui, Deus não vê prédios, Deus não vê amontoado de tijolos, Ele vê uma igreja que está agregada no corpo de Cristo, tá bom? A igreja visível é como os cristãos veem, né? Muitas vezes, né? Apenas esse lado, que é importante você ter um local para reunir o povo. Mas isso não é a essência da igreja. A essência da igreja é o povo reunido. A essência da igreja é esse ente espiritual que junta, que une, que agrega, que congrega o povo, que é exatamente o Espírito Santo de Deus, né? Que foi dado. Também vamos falar sobre isso aqui. A igreja, ela é local e ela é universal. Quando a gente diz que a igreja é local, nós estamos falando daquela igreja onde você congrega, onde nós congregamos, tá? Aquela igreja que você arruma, que você pinta, que você contribui para melhorar cada vez mais, não é? A nossa estadia ali, aqueles momentos que nós passamos, quer seja os bancos para os irmãos sentarem, quer seja o som da igreja, a questão da mídia e tudo isso, tá? Então a igreja é local, mas ela é universal porque está falando de novo o corpo de Cristo, tá? Nesse sentido, ela é invisível. Nesse sentido, ela é espiritual. Ela é universal quando ela é espiritual, tá? Ou o contrário, né? Ela é espiritual, por isso que ela é universal, porque ela junta, né, as pessoas, tá bom? Algumas metáforas da igreja, irmãos, que nós acreditamos ser importantes. Primeiro, a igreja é a noiva de Cristo, né? Paulo diz que estava
né, preparando uma noiva através do ensino, da palavra, para ser apresentada a Cristo sem mancha, sem ruga, né? Então, ela é a noiva de Cristo, a que vai casar-se com Cristo nesse sentido de união espiritual eterna, né? Ela também é os ramos de oliveira, os ramos de videira, que está conectado com a videira, com o caule, digamos assim, que é Cristo. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Todo aquele que está ligado em mim, conectado em mim, dá muito fruto, né? A igreja também é uma lavoura, ela também é um edifício. Lembra que nós falamos aqui, a Bíblia fala sobre isso? Então é uma coisa de você pegar o edifício, o prédio físico e transformá-lo como uma metáfora do prédio espiritual, onde eu e você, não isolados, não como tijolos jogados em qualquer lugar, mas sim tijolos unidos, grudados, formamos esse grande edifício, tá? Ela é uma colheita, ela é um novo templo, Essa conotação do templo precisa ficar bem clara, porque Jesus disse em uma certa vez, destrua esse templo e em 3 dias reconstruirei. E ele não foi bem entendido, porque eles estavam entendendo do templo físico, que foi construído por Herodes, por Salomão, e eles alegaram isso. Passou muito tempo para construir o templo, como é que ele ia destruir em 3 dias? Mas ele estava falando do templo, que era o corpo dele. Veja, meus irmãos, que lá em Êxodo, Deus mandou que construísse o tabernáculo para ele habitar no tabernáculo, para a presença dele estar lá, tá bom? Posteriormente, o tabernáculo foi transformado num templo construído por Salomão. E a glória do Senhor entrou ali no templo. Aleluia. Mas o que foi que eles fizeram? Eles idolatraram outros deuses, colocaram deuses lá dentro do templo. E nós estudamos isso aqui em trimestre passado, tá bom? E aí você tem lá Ezequiel mostrando a glória de Deus saindo do templo, porque eles achavam que o poder estava no templo propriamente dito. Esse foi o grande erro da nação de Israel. E Deus mostrou claramente que o poder está nele, na essência, não na aparência. Então ele sai do templo. E aqui, com Jesus, Deus também não está ali no templo. Por isso que ele diz, destruam, vocês vão fazer isso, vocês vão matar, vocês vão tirar a minha vida, mas em 3 dias eu ressuscitarei. Por quê? Porque a Bíblia mostra que quem ressuscitou a Cristo, ele foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. O Espírito entrou no templo. Agora, essa ideia do templo, isso aqui é muito importante, meus irmãos. A ideia do templo saiu daquele templo feito por mãos humanas, de tijolos, para ser agora um templo vivo. E quando Jesus diz isso, ficou muito claro para os discípulos essa teologia do templo vivo. Aí vem Paulo e diz, vocês são templo do Espírito de Deus. Ou seja, agora o Espírito de Deus habita não mais em um local, em um templo físico. Ele agora habita neste templo. Aleluia. Isto é igreja, meus irmãos. Isto é igreja. Eu pouco vejo isso sendo falado por aí, né? Deveria falar mais sobre isso, tá bom? Meus amados, algumas marcas da igreja, tá? Nós temos aqui características distintas da igreja. Primeiro, ensino correto da palavra, tá? Ela é um instrumento de Deus para trazer salvação e vida espiritual, né? A palavra de Deus é um instrumento de Deus para trazer salvação e vida espiritual à igreja. Então precisa do ensino correto, precisa do ensino aprofundado. Nós não podemos mais ir para um ensino bíblico onde a coisa é rasa, onde a comida é estragada, onde não tem pastos verdejantes.
Então, quem é pastor, quem é líder, tem responsabilidade de ensinar corretamente, com profundidade, biblicamente, exegeticamente. Uma outra marca da igreja que torna uma característica distinta é as ordenanças, a administração, a aplicação correta das ordenanças, o batismo em águas, né? A ceia do Senhor levado com seriedade, dentro da palavra de Deus, com ordem, com decência. Tudo isso é muito importante ser aplicado como marcas da igreja. Existe também os meios da graça para a igreja, tá bom? Nós já falamos sobre o ensino da palavra, é primordial. Às vezes ficamos tristes em ver que das 16 qualificações, como diz certo pastor, para se consagrar um obreiro, uma das primeiras lá fala do ensino da palavra. Ele tem que ser apto para o ensino da palavra. E as demais está falando de cunho relacional, de cunho de caráter. Então, muitas vezes essas qualificações não são vistas, né? Porque tem relação com o fruto que a pessoa produz. Especialmente também se ele é alguém que ama a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus. É muito importante. Outro meio da graça, o batismo, a ceia do Senhor, já falamos sobre isso aqui, né? Porque no caso do batismo está falando do ingresso público, né? Do novo crente, do novo membro ao corpo de Cristo, tá? E a ceia do Senhor é esta consagração, digamos assim, tá? Adoração, a igreja precisa ter esse sentido de adoração. Nós estamos meio que perdendo isso. Adoração, para muitos hoje, virou um show, um espetáculo, mas aquela essência da adoração, que às vezes parte de uma coisa simples, parte de um hino em que alguém canta na sua simplicidade, mas você sente a presença de Deus, você sente que Deus está se agradando, porque a presença dele começa a ser real naquele momento ali. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. A adoração também está junta com os louvores. Sabemos que tem uma diferença de louvor e adoração, mas elas estão juntas, né? Disciplina da igreja é importante ter. A disciplina, a correção, para que alguém não faça o que quiser dentro da igreja e fique tudo bem. Essa correção, inclusive, tem que vir lá de cima também, porque não tem sentido alguém não ser corrigido porque é pastor, cometer uma falha e aí simplesmente passa por cima daquela falha e ele continua cometendo as mesmas coisas como nós estamos vendo acontecer nos dias atuais, tá bom? Ofertório também é importante. Eu sei que esse ponto aqui é polêmico e eu não vou me alongar nele, mas é só para dizer o seguinte: toda igreja, toda instituição, ela não é bancada pelo governo, não existe recursos que vêm de governamental, não existe nada disso, ela é bancada pelos próprios membros. Ora, se você vai à igreja e você sabe que tem luz para pagar, porque se utiliza o ar-condicionado, então por que não ofertar sabendo que isto é importante para a igreja, sabendo que não vem de outro lugar senão dos próprios membros, tá bom? Uma outra coisa que eu acho importante a gente entender, porque isso fala também do nosso desprendimento. Se você não oferta porque é muito apegado ao material, ao vil metal, como se diz, isso é algo que você deve analisar direito, porque com certeza não é algo bom, né, para um cristão. Meios da graça para a igreja também inclui os dons espirituais, que é outra coisa que está ficando um pouco raro, né, irmãos, nos nossos dias, né? Interessante que está raro, mas ao mesmo tempo você vê um acréscimo grande de utilização daquilo que seria dons espirituais. Agora mesmo eu estava vendo uma notícia de uma pregadora, de alguém que estava falando, porque eu até falei sobre isso nas nossas redes sociais, né, desses profetas
do caos que estão dizendo aí das desgraças que iriam acontecer. Então teve uma que disse, olha, não vá, não tome banho de praia, porque vai ter uma onda que vai arrastar, que vai matar. Muitos deles falaram isso. Sabe o que aconteceu? Nada. E interessante que eles falam em nome de Deus. Deus mandou dizer, quando na verdade Deus não mandou dizer nada. A punição naquela época para um profeta que usasse o nome de Deus e a profecia não se cumprisse era a morte. Então, como nós estamos no tempo da graça, né? Mas eu acredito que Deus vai tratar com essas pessoas porque Ele honra o seu nome. E a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, mas estão fazendo isso com a utilização errada dos dons espirituais, especialmente as profecias bíblicas que agora tem redes sociais, então a pessoa passa a madrugada toda tentando adivinhar a vida das pessoas, tentando de alguma forma tirar algum sustento, algum valor, algum dinheiro em relação a isso. Precisamos voltar aos dons espirituais autênticos. Eu oro, peço a Deus que Deus levante verdadeiros profetas, que Deus levante pessoas usadas nos dons espirituais, discernimento de espíritos que a Bíblia fala, tá? Outro meio de graça para a igreja, a comunhão. Precisamos de manter a comunhão com os irmãos, porque é isso que nos define como igreja. A igreja de Cristo, ela é baseada na comunhão com os santos. Sabemos que é difícil em muitos casos. Em alguns casos, Barnabé vai ter que se separar de Paulo, mas depois eles se juntam de novo, mesmo que tenha alguma diferença, mas o amor de Cristo é maior do que tudo e ele cobre a multidão de pecados, diz a palavra de Deus. Outro meio de graça para a igreja, evangelização e também o ministério individual, cada pessoa. Meus irmãos, lembrando que o ministério individual não tem relação necessariamente com você ser empossado com algum cargo, tá bom? Algum ofício, né? Diácono, presbítero, evangelista, pastor, não. Você precisa entender que esse chamado é individual e você vai seguir esse chamado, porque Cristo foi quem fez esse chamado. Eu vos chamei e vos nomeei para que vades e deis fruto. Propósito da igreja, ministério para com Deus, adoração, ministério para com os crentes, fortalecimento. Então a igreja sempre vai estar assim fortalecendo uns aos outros. Para com o mundo, evangelização e usar de misericórdia, que é ajudar os mais pobres, ajudar aqueles que necessitam. Meus amados, para nós concluirmos essa parte do que é a igreja, tá bom? Você tem esse gráfico aí que ele está muito interessante, porque ele mostra uma cabeça, tem uma cabeça de comando, que é Cristo. Colossenses 1,18 diz que ele é cabeça da igreja, está aí o versículo, você cita esse versículo, porque está mostrando que Cristo é cabeça da igreja, tá? Todo corpo tem que ter uma cabeça, todo corpo tem que ter um comando, isso é muito importante, tá bom? E isso é a igreja. O que é a igreja? São várias pessoas, é esse organismo espiritual formado de pessoas de raça, tribo, língua e nação, e tem Cristo como cabeça de comando da igreja. A igreja é formada sobre essa ideia da unidade, por isso que colocamos aqui unidade e diversidade. Somos diferentes, povos diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, formas de agir diferentes, mas unidos em um só. Aí você cita Filipenses 4:4, um só corpo, porque Cristo formou esse só corpo, esse único corpo, não tem vários. Aqui é bom que se diga, não tem várias denominações. Existem pessoas de cada denominação dentro do corpo, mas a igreja não é várias denominações, é um corpo só. Esse corpo tem um espírito, porque todo corpo tem um espírito, não é verdade? Você está me vendo aqui, eu, corpo, mas o espírito está em mim. O meu espírito está em mim, um só espírito. Assim como o corpo de Cristo, a igreja tem um só espírito, que é
aquele Espírito que junta, aquele Espírito que une, aquele Espírito, sabe, que quebranta os corações, que faz com que um perdoe o outro, capacita cada um. Este Espírito é o Espírito de Deus. Há também uma só esperança. A nossa esperança é no futuro sermos redimidos. Ela é uma só. Então, no futuro, nós vamos estar morando com Cristo em um reino que Ele vai instalar nessa terra, tá bom? Também um só Senhor. Meus irmãos, quando está falando de Senhor, está falando aqui de servidão mesmo. Eu e você somos servos deste que é a cabeça da igreja. Ele é mais importante. Ele colocou líderes para conduzir o rebanho, mas ele é o maior. Então não tem sentido, como às vezes eu vejo aí algum pastor dizer, eu sou o dono da igreja, eu mando na igreja. Não manda na igreja. Quem manda na igreja é Cristo. E isto não está falando de rebelião contra o pastor, não. A gente só precisa entender que tem um cabeça de comando que é o Senhor. Este sim, porque quando se age dessa forma, então você tem aí autoritarismo acontecendo. E o verdadeiro líder, o líder verdadeiro, ele sabe que ele está ali no comando físico da igreja, mas ele é servo daquele que é o maior da igreja. Daquele que tem a igreja nas mãos. Você se lembra disso? Aquela figura lá de Apocalipse? Cristo tem as 7 igrejas, as 7 estrelas nas suas mãos. É Ele quem sustenta. É Ele quem fortalece a igreja. É Ele quem anima a igreja. É Ele quem ajuda a igreja de maneira geral e individualmente cada um dos irmãos. Então é um só Senhor, uma só fé. Não existe vários tipos de fé diferente. Tá bom, irmãos? Não tem essa história. Não tem essa história de alguém dizer, não, eu creio dessa forma. Não, então isso aí é a sua fé. Não é a fé do Evangelho, não é a fé bíblica. A fé bíblica, ela é uníssona. Ela não tem vários tons. Não existe isso, tá bom? Então é importante nós entendermos isso. E existe também um só Deus. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. Agora, o que não é igreja? Foi como nós colocamos aqui. É eu sozinho, separado do corpo, achando que eu sou igreja. Eu sozinho, eu não sou igreja. Eu sou igreja junto com o meu irmão, tá bom? Eu também não sou o templo físico. Igreja não é o templo físico. Igreja não é placa denominacional, como alguns acreditam, tá bom? Então é muito importante também nós entendermos isso. Meus irmãos, dando continuidade aqui, mas na verdade é só para nós concluirmos, aqui no tópico 2 ele fala da igreja como criação divina, o ideal de Deus. Uma coisa que eu queria dizer para os irmãos aqui, um texto que falta aqui um pouco de explicação melhor. E eu vou mostrar um gráfico que está falando sobre o que os profetas viram, tá bom? Os profetas não viram a igreja. Os profetas não vislumbraram a igreja. Por quê? Porque a igreja é o mistério oculto de Deus. Estava escondido, né? Por isso que esse gráfico fala dos picos da montanha profética. Então, nos picos da montanha profética, você tem ali aquilo que os profetas viram e você tem os vales. A igreja está nos vales. A igreja está oculta. A igreja está escondida. Ela é o mistério. Meus queridos, por que a igreja é o mistério de Deus? Eu coloquei aqui, ó. Por que ela não foi vista pelos profetas? Exatamente porque a igreja só veio a existir em Jesus. Jesus veio posteriormente.
Depois que Jesus veio ao mundo, é que a igreja passou a ser vista, porque ele era aquele que iria lançar os fundamentos da igreja. Ou seja, a igreja só é revelada em Jesus. Por isso que ela estava oculta. Não tinha como falar nada sobre a igreja, porque não iriam entender. Ela veio a existir a partir de Cristo. Então, quando Cristo se revela, quando Cristo mostra quem Ele é, Ele também lança os fundamentos da igreja e ela veio se concretizar, então, no Pentecostes, tá bom? Meus queridos, terceiro ponto fala sobre a igreja como comunidade dos salvos, daqueles que foram regenerados pelo sangue de Cristo, né? O sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado e nos ingressa no corpo, nesse sentido de que agora nós podemos ter essa comunhão. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Veja que essa comunhão com os irmãos está atrelada diretamente com o sangue de Jesus, tá bom? E assim nós somos selados pelo Espírito Santo para que a gente possa receber este batismo, né? O batismo no corpo de Cristo. Aqui é muito importante que se fala desses dois tipos de batismo. O batismo no corpo de Cristo, ingressos no corpo de Cristo. Isso não está falando desse batismo em águas, mas o batismo no corpo de Cristo, tá bom? E o batismo no Espírito Santo, que é considerado uma segunda bênção, né? Um segundo revestimento. Amém, meus queridos? Meus amados, eu espero que a gente possa continuar nesse próximo ano. Espero que esses gráficos sejam úteis para vocês, que você utilize. Nós temos aí alguns irmãos que têm utilizado, têm mandado fotos, nós vamos até publicar essas fotos para mostrar. E de fato está sendo útil, né? O visual ele é muito importante. Esses que mostramos aqui sobre o que é a igreja, é muito importante você mostrar isso, tá bom? Deus abençoe, que Deus dê um ano cheio da presença dEle, que continuemos nesse mesmo propósito. Eu sei que às vezes é difícil, várias vezes a gente pensa em desistir porque tem muita coisa envolvida, mas Deus está conosco, Ele vai nos dar força para a gente prosseguir, tá bom? Eu quero desejar a você um ano cheio da presença de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.